Terceirão Mediação. Tudo bem? Tudo certo com você aí? Amadinha, tudo bem? Tudo ótimo, Pura. Olha só, eu esqueci de dar o sinalzinho pra vocês, tá bom? Não tem problema, pode fazer agora. Vamos lá? Como Vamos é lá. que é? Olá! Olá! Vamos lá. De novamente. Vamos lá. Vai. Olá! E agora sim, né? Muito bem. Amadinha firme e forte hoje para mais uma aula de língua portuguesa, tá certo? E a nossa aula hoje é? Olha só, a nossa aula é 4.1, que vai falar sobre o quê? Sinônimo, antônimo, parônimos. E aí, Purinha? É o seguinte, então, olha só que legal, acharam alguma coisa diferente? Mas se não acharam e não perceberam, eu vou falar, eu vou dizer. Olha só, é com muito orgulho que nós estamos aqui nesse momento fazendo homenagem para os nossos alunos, em especial dessa escola. E em nome dessa escola, nós vamos homenagear também todos os estudantes da CRE, né, de Paraná, correspondente ali, e também a todos os alunos da mediação. E calma lá, né? Quem sabe a sua escola será na próxima aula? Vamos ver, tá certo? Muito bem, então, juntinhos, vamos lá, vamos para mais uma aula, lembrando que é revisão geral, valeu? Então vamos embora. Agenda da aula, acompanhe aí. Nivelamento, significação das palavras, certo? Parece que é um conteúdo ali tranquilo. Não, é sério, é tranquilo mesmo, mas de suma importância, né, Amadinha? Com certeza, ainda mais, ó, no momento quando chega lá na sua redação, opa, tá com pobreza vocabular, vamos usar os sinônimos, não é mesmo? Isso ajuda bastante. Ok, então vamos avançando porque agora vamos chamar a habilidade da aula de hoje. E assim, a habilidade, ao final desta aula, você tem que ter condições de perceber, tá? Perceber a língua. Vamos certificar se realmente a canetinha já está funcionando. E qual é a cor, Amadinha? Fala aí. Vermelha. A cor preferida. Ao final da aula, você, aluno da NASA, precisa perceber a língua como variável no espaço e no tempo. Não só isso, mas também identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e de escrever. Ok? Então, assim, o que vai te ajudar na produção textual? Ter o domínio, né, desse conteúdo, vendo, substituindo os termos, né? Às vezes a gente está escrevendo e quer que fique rico a nossa produção, então você vai usar sinônimos e vai aí acrescentando, melhorando, né? Por exemplo, você fala alunos, daqui a pouco você diz estudantes, né? E assim você vai ampliando e deixando o seu texto tranquilo, coeso e bacana, tá certo? Mas vamos lá, vamos aí caminhando nesta aula de língua portuguesa e chegou o momento da leitura. Convido você aí, aluno da NASA, para essa leitura magnífica, certo? Quem está aí atrás ainda não se organizou? Não, desta vez eu quero falar com quem está na frente mesmo. Vamos lá. Ainda não fez o círculo? Vamos preparar a sala de aula? Vamos lá, dá tempo. Vamos lá, minuto, segundo, valeu? Muito bem, então vamos aí para a nossa leitura. O texto atual, gente, e é atual, tá? Eu quero depois falar com vocês sobre esta leitura, tá bom? Mas vamos lá junto, valendo, no 3. O título é O Avesso da Pele. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Afastava-se, construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que colorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir embora. Até o fim, você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas. No entanto, você entrou e saiu da vida e ela continua áspera. Há nos objetos memórias de você, mas parece que tudo que restou deles me agride ou me conforta, porque são sobras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você.
É com eles que te invento e te recupero. É com eles que tento descobrir quantas tragédias ainda podemos suportar. Talvez eu deseje chegar a algum tipo de verdade. Não como um ponto de chegada, mas como um percurso que vasculhe os ambientes e dê início a um quebra-cabeça que começa atrás da porta da sala, onde encontro o alguidar de argila alaranjada. É necessário preservar o avesso. Você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes de modo de ver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixe nisso, entende? Pois, entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Ok. E aí, terceirão, mediação. Eu estou emocionada. Você? E aí, Madinha, você? Profundo, né? Profundo, né? Tocante. Mas nós temos aí uma leitura que é importante. Eu gostaria aí que você que está acompanhando esta aula, quiser novamente rever o texto com mais calma, no seu tempo, pode fazer a leitura, 1, 2, 3, né? Que é uma técnica aí para a interpretação, para a compreensão, certo? E o tema, o avesso da pele, né? O que será esse avesso da pele? Aí apenas um trecho, um pouquinho, né, dessa magnífica obra. É uma obra, gente, atual, que ganhou o prêmio Jabuti, é o prêmio assim, de literatura nosso aqui no Brasil, certo? No ano de 2020, o ano passado, 2021, certo? Então, assim, tranquilo, né? Ok, mas mexe com os nossos sentimentos, né? Fala aí de alguém que era extremamente, que acreditava que os livros, eles salvam, e realmente salvam, né? Então, aí nós vamos ver uma história de um professor também, certo? São vários personagens, um enredo extremamente atual, né? Que nós vemos ali no final, como é forte, né? Que o que fica, né? Depois que passa, atravessa, o que fica? O que vale realmente a pena, né? É ver a cor da pele? Certo? Então, uma leitura para você aí começar a fazer a sua reflexão, aluno terceirão mediação, precisa, quem sabe não será o tema da redação, algo em relação aí a essa temática. Você já vai bombar, valeu? Mas quem escreveu isso aí, Amadinha? Olha só, foi o Jefferson. Jefferson, então vamos lá, chegou a hora do... Sobre o autor. Muito bem, vamos lá então conhecer. O autor, olha aí, o nosso grande Jefferson Tenório, certo? Jefferson Tenório, ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro em 1977. Olha que legal, né? Eu era muito novinha, eu tinha apenas 7 aninhos, sabia, Márcia, quando ele nasceu? Olha que legal. Então, Jefferson Tenório, tá? Ele aí, né? Ele é radicado em Porto Alegre. O que isso quer dizer? Ele está morando em Porto Alegre, gente. E ele é graduado em Letras pela Universidade do Rio Grande do Sul, certo? O FGRS. E ele atua como professor de língua e literatura na rede pública de ensino de Porto Alegre. Então, estamos aqui, né, com muito orgulho, trazendo para você uma leitura atual, né, Amadinha? De alguém que a gente tem maior admiração, Jefferson Tenório, um grande escritor contemporâneo, tá? Então, aqui, um pouquinho, né, da biografia desse nosso grande autor aqui. Em entrevista, Jefferson Tenório, ele relata que o seu amor pela literatura surgiu depois dos 20 anos, olha aí, ó.
Tá vendo? Tudo tem seu tempo, né? Então, hoje, ele se orgulha de ter uma biblioteca em casa. As leituras que mais moldaram a sua carreira foram, olha aí, ó, Dom Quixote. Você já fez uma leitura sobre, né? Nós trouxemos aí, até no segundo ano, né, amadinha? Um pouco aí te deixando a sugestão, né? Então ele também, a leitura que marcou aí para a carreira dele, Dom Quixote de La Mancha, né? E Quarto de Despejo e textos filosóficos de Freud, ok? Então, galerinha, é o seguinte, é uma leitura tranquila, tá? E aí a gente deixa isso como uma sugestão, né? Geralmente o texto atual é para ampliar, para te auxiliar, tá? Nas produções textuais, tá certo? Valeu? Então, assim, o que eu vou dizer para você agora? Vamos seguindo, eu sei que o tema foi forte, né, amadinha? Olha, ficou aqui uma coisinha assim meio úmida aqui, mas tá tudo bem. Depois nós vamos falar sobre isso, vamos voltar a trazer outro trecho, tá? Durante aí as outras aulas, beleza? Mas vamos lá, porque chegou agora, nós vamos trabalhar sobre uma atividade. Vamos aí, interagir. Qual é a interação do momento? Então nós vamos ter o seguinte, identifique, tá? As ideias de oposição ou semelhança no texto abaixo. Olha aqui. E aí? E agora, José? Tá? Vamos lá. 1 minuto. Identifique as ideias de oposição e semelhança, né? Então, beleza. Conseguiu ver aí? Tá. Então, se você aí respondeu que nós temos aí uma semelhança, temos ou não? Ah, gente, sim, né? Elas são gêmeas, certo? 2 princesas lindas. Geralmente, os gêmeos, eles têm uma semelhança, né? Eles se parecem, certo? E há quem explique melhor sobre a questão de ser semelhantes, idênticos, né? Serem gêmeos idênticos, né? Tá? Mas você disse que elas se parecem? Ok, beleza. E esse texto é para já introduzir, né, a nossa temática. Então, vamos falar de sinônimos, né? Os sinônimos são nada mais do que palavras diferentes que possuem o mesmo significado ou muito parecido, certo? Valeu! Então, agora sim, depois desse exercício, que trouxe aí para você esse momento, né, sobre só dizer o conceito de sinônimo, agora nós vamos adentrar na revisão geral, nivelamento. Muito bem, então vamos lá, fique de olho porque agora nós vamos mandar bala aí no conteúdo, né, amadinha? Com a árvore do conhecimento. Exatamente, aqui, sinônimo, palavra que tem com outra uma semelhança de significação, que permite que uma seja escolhida pela outra em alguns contextos, sem alterar a significação literal da sentença. E isso aqui é muito importante, eu vou até destacar para você, ó, sem alterar, né, a significação literal da sentença, sem mudar aí a palavra. Exatamente. Certo? Lá na nossa imagem, né, das gêmeas, né, lá eles estavam sorrindo. Eu poderia dizer assim que elas estavam felizes, né? Estavam alegres, estavam contentes. Então, usando aí o sinônimo, não alterou o sentido. Ok. E o antônimo? O antônimo já é para dizer o contrário, né? É incompatível com a outra imagem. Vamos dizer assim, oposição, ó, grande, pequeno, bonito, feio. Então, onde vai acontecer alteração de sentido. Ok. Aqui muda totalmente o sentido da palavra, né? Exatamente. Porque o que é bonito, e o que é feio, então totalmente aí, né, mudando o sentido, beleza? Muito bem, vamos avançando e o conteúdo é tranquilo. Você já pode começar aí a fazer suas anotações, porque dá certinho para ele fazendo aí o seu resumo geral também, né?
Agora, vamos rever aí sobre homônimos, né? Homônimos, nós temos aqueles vocábulos que possuem o mesmo som ou a mesma grafia, né? O mesmo som ou a mesma escrita, certo? Mas o sentido é díspare. O que isso quer dizer, díspare? Distinto, diferente. Muito bem. Eu vou até colocar o sinal, eu gosto de matemática, né? Que é diferente, olha. Exatamente. Mas eles têm divisão? Perdão, Márcia. Porque ele pode ser homógrafos, quando tem a mesma escrita, ou homofônicos, quando tem a mesma pronúncia, o mesmo som. Vamos pegar aqui na palavra da questão, a palavra sede, né? A sede da escola mediação fica no centro da cidade. A sede quer dizer lugar. Eu estou com sede, preciso beber água. Ó, a mesma escrita, mas só que a pronúncia foi diferente. Então, se eu tenho a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente, eu vou chamar que é homógrafa, tá? Ok. E quando eu tenho a mesma pronúncia, no caso aqui, o mesmo som, ó, acender e acender, ó. Então aí, ó, houve o mesmo som. Então eu vou dizer que é homofônico. Certo. Esse acender aqui, esse primeiro, esse número 1, né? Por exemplo, Márcia tem desejo de ascender na sua profissão. Exatamente. O que isso quer dizer? Elevar-se. Né? Então ela vai se qualificar, né? Vai continuar estudando, vai fazer doutorado, pós-doutorado e assim. Há uma progressão. Isso. Então esse ascender é isso, elevar-se, né? Subir, né? Exatamente. E nós temos esse ascender, que aqui não tem o S, percebam, né? Diferente na grafia. E é de atear fogo, né? Exatamente. Tá? Então não há aqui como ter essa dúvida. Outra dica, percebam na própria nomenclatura. Então nós temos aqui, ó, homógrafo, percebam que já vem de grafia e fônico de fônico, tá? A pronúncia. Pronúncia, certo? Isso é só para te ajudar aí nas dicas. E vai ajudar também aqui com esses exemplos aqui, o molho de carne estava saboroso. Ó, o molho. Aquele molho de lenha é difícil de transportar. Eu gosto de você. O meu gosto é diferente do seu. Aí o aluno vai perceber, ó, o molho de carne, aquele molho de lenha, a mesma palavra, escrita, né? A mesma forma de escrever, a mesma grafia. Aí já na segunda já houve a mudança na hora da fala, do som, né? Eu gosto de você. Meu gosto é diferente do seu. Então, a mesma escrita, mas a pronúncia foi diferenciada. Até muitas vezes ainda na leitura, às vezes a gente ainda fica meio assim, né? Eu gosto, certo? Muito bem. Vamos avançando? Vamos lá, vamos adiante. Tá tudo bem aí? Terceirão mediação? Muito bem. Com certeza, aqui algumas curiosidades. Ah, muito bem. Eu ia fazer um suspense, mas não deu certo. Tá tudo bem, vamos seguindo. É assim mesmo, viu? Gente, eu ia fazer um suspense, mas valeu, tá? O importante é que vocês compreendam, tá? Essa revisão. Beleza, então vamos aqui de curiosidade sobre alguns homônimos, né? Eles aí são ao mesmo tempo, gente, tá? Homofônicos e homógrafos. Eita, pela fé, olha só, certo? Ao mesmo tempo. Ah, mas... Aí ele vai perguntar assim, professora, eu não estou entendendo. Ó, gente, preste atenção, vai ter a mesma pronúncia, a mesma grafia. Certo, e aí, quando acontece esse processo, vai ter um nome para isso. Eles vão se chamar homônimos perfeitos, tá? Muito bem. Vamos ver os exemplos, então. Olha só, São Francisco, ó, esse sãozinho é de santo. Eles estão são, né? Quer dizer, sadios. Aí, eles são maravilhosos, ó.
A mesma pronúncia, a mesma escrita. Beleza? Ó, e esses são o som de santo, o som de sadio e o som do verbo ser da terceira pessoa do plural. Olha, então ocorreu esse processo, né? Por isso são homônimos perfeitos. Tem aí o mesmo som, né? E a mesma grafia. Exatamente, não esquecendo aqui também da manga. Vamos lá, manga. Eu adoro suco de manga. Porque é uma fruta gostosa. Exata. A manga da minha camisa rasgou. Ah, é porque a sua camisa já estava velha. Velhinha. E ainda tem do mangá. Ele manga de mim. Ah, Quando era mas criança, de debochar. pela fé, gente, isso já foi na aula passada, né? E legal, como eu não lembrei, né? Eita, já evoluiu. Mangá. Hoje é o quê? Tirar sarro? Será que eu já tô também, ou não também aí já, hein? Passado? Não. Ah, tá tirando, tá me tirando. me Gente, tirando. eu tô também atrasada. Valeu. E nós temos outro exemplo aqui. Olha lá. Como conjunção, né? Ele conjunção. Gosto, ela é como Uma rosa. uma rosa. Pronto, Maria é como uma rosa. Pronto, porque ela é Conjunção, linda, tá fazendo uma né? comparação, né? Isso. E tem assim, eu como bastante. Ó, toma. É porque você é uma gulosa. Gulosa, uma faminta. Como, né? Primeira pessoa do singular. Do Muito verbo bem. comer, Do verbo né? comer. E você tem que ter muito cuidado na hora da análise, tá? Das palavras. Tem que saber no contexto. Isso Fora mesmo. do contexto, não tem como analisar. E aí, vamos voltar aqui. Como é que ele vai analisar esses homônimos perfeitos? Observando o Contexto. valeu! E temos aqui mais um exemplo, agora com a palavra Meu sonho foi estranho, esse sonho de substantivo. Eu sonho todas as noites com meu amado. E aqui já do verbo sonhar. É o verbo sonhar. Então tem um sonho, um substantivo, e tem o sonho do verbo sonhar, que é a primeira pessoa. Legal. Muito bem. Então, amigos aí, querido terceirão mediação, como é que vocês estão? Tá tranquilo na revisão? Tudo certo? Muito bem. Então, nós vamos agora avançando. Vamos aí trazer gêneros textuais, né? Pra gente poder colocar isso num contexto para você também, porque você é aluno terceirão e tá um pezinho já na universidade. Simbora, vamos lá então. Temos uma tirinha agora para você aí. E atenção na leitura e lembre-se do contexto, né? Vamos lá! Nós temos uma tirinha com 2 quadros aqui, certo? Façam essa análise geral, né? As pistas textuais, observem todos os detalhes dos 2 personagens, onde é que eles estão, né? O que está acontecendo na cena 1, na cena 2, o que eles estão fazendo, olha a expressão, tudo isso é leitura, tudo isso vai te ajudar, né, a chegar aí numa interpretação total. Vamos lá? Primeiro quadrinho. O ônibus tem assento? Assento? Depende da hora que você pega ele. Olha só, na hora da fala, né? Aí você pergunta, será que ela está perguntando a questão da acentuação gráfica? Ou será que ela está pensando na questão do banco? Certo. Aí, na fala, você não percebe. Oralmente não tem como, não porque tem ó, como, você não está nos vendo, mas você está ouvindo, ó. Leia aqui, Marcinha, no 1. Ônibus tem assento? E no 2. Assento depende da hora que você pegar ele. Beleza, então só agora os 2 termos, vai lá. Assento E do 2? assento. Não há diferença na oralidade, né? Tá certo. Mas estamos revisando. O aluno terceirão mediação, ele já sabe que na oralidade não há diferença, mas na escrita sim. E daí? Tem que ter muito cuidado, muita atenção. Beleza. O acento escrito com C é aquele relacionado ao gráfico, acento gráfico. É, acentuação. Que acentos são esses? O acento agudo, o acento circunflexo, tá bom? O acento grave. Aí, no caso, quando ela perguntou, o ônibus tem acento, será que realmente recebeu o acento circunflexo? Sim, amadinha, tem acento. E acento com C. E agora, se ele está se referindo ao lugar,
né? Há um banco, uma poltrona, esse acento aí já não vai ser mais com C, vai ser o quê? Com SS. E até porque, olha só, remete aqui, olha o olhar dele. Exatamente, ó. Olha só no contexto aí, ó, né? lotado, ônibus lotado. Por isso que ele fala assim, depende da hora que você pegar ele, né? Na hora do congestionamento, né? E você já tem que ter aquela atenção. Ok. Então é isso, quando falamos a questão aí do contexto, né? Sempre, nada de analisar a palavra sozinha, solta, tá certo? A gente trouxe aí alguns exemplos, mas também trouxemos dentro de uma estrutura, né, Madinha? Tá? Sim. E agora numa tirinha totalmente contextualizada. Sempre lembrar no contexto, tá bom? Beleza, então vamos seguindo. Tem mais exemplos, ó, pra você. Você vai ficar craque nisso aí. Uma tirinha! Agora a turma do português em Doces Sonhos do Seu Manuel. Então nós temos aqui uma tirinha, né? Temos 4 quadrinhos. É uma história começo, meio e fim. Vamos lá. Vou enumerar os quadros para ficar bem tranquilo para vocês acompanharem aí, tá certo? Seu Manuel, que sorte a sua, o senhor com tantos sonhos e eu com apenas um que sonhei ontem. Olha a cara do seu Manuel. Oh. E tem gente que acredita que não podemos viver só de sonhos. Ok, então o final da história, né? O enredo aí, nós vamos observar que o quadro 2 e 3 não houve fala, mas há uma necessidade, né? Pela própria imagem a gente já consegue aí interpretar e compreender, certo? Muito bem. E aqui nós vamos então seguindo para mais um exemplo agora. Vamos entender significado e sentido. O que tem que ser claro para você? Que são 2 palavras, 2 termos e que esses 2 termos, eles têm um significado diferente e faz toda a diferença dentro de um contexto, num texto, numa frase. Vamos lá, mas nós trouxemos para você aqui bem resumido e organizado. Olha lá. Primeiro, o que quer dizer significado? Ideia que o significante nos traduz. Ok. E o que quer dizer sentido? Construída a partir do contexto. Beleza, mas aí o nosso aluno pergunta, professora, mas o que é significante? Né? Aí, amadinho. E agora, como que a gente faz? A palavra, querido, a palavra, né? Porque o significado é o que fica na sua memória, né? Quando a gente fala gato. Automaticamente já vem uma imagem. Daquele gatinho lindo, né? Malhado, né? Com os olhos aí, beleza. É esse gato que eu tô falando. Miau! E o significante é nada mais, nada menos, né? Aí, os signos linguísticos, né? Para registrar, certo? Então, vamos lá. Significado é a ideia que o significante nos traduz. E o sentido, ele é construído a partir do contexto, né? Porque conforme você vê ele ali naquela situação, como a gente viu lá na tirinha, eu falei, olha, nós temos o quadro 2 e 3. Precisa palavra, precisa um texto. Mas do sonho, né? Do sonho. Mas aí, como ele está num contexto, a gente foi tendo o sentido, foi compreendendo, certo? Exatamente. E quando o gato estiver fora do contexto, aí, ó, quando eu falo assim, meu irmão é um gato. Aí nós vamos entender, né? Quando ela fala que aí ele é um gato, pode ser que a gente... Esse gato quer dizer o quê? Olha o quê? Ele é bonito. Né? E assim você vai vendo. Qual é o sentido? Qual é o significado? A gente vai usando até a questão da polissemia, né? Polissemia. Meu gato morreu. Opa, aí já no sentido literal, né? O sentido denotativo, do gato mesmo, do animal. Aí, muito bem. E no primeiro, quando eu falo ele é um gato, não quer dizer que ele é um animal, mas sim, ele pode ser dócil, bonito e assim por diante. Ok, muito bem. Vamos aqui apagar porque
a professora de arte, né? Pela fé, vai falar pura vote para vamos fazer mais umas aulinhas, né? Aí temos aqui 3 exemplos, né? Por aqui, siga esta linha de pensamento. O carro parou na linha do trem. Todas as palavras têm que caber nesta linha. Certo. Então vejam que o significante aqui, ele está nas 3 orações, ok? Perfeito. E aí, qual é o sentido? É o mesmo nas 3? Não, porque cada contexto nos remete a um sentido. Olha lá. Primeiro, siga esta linha de pensamento. Então, linha aí já, quando você, né, chega no final, pensamento, você já sabe, vai lá, já até fechou os olhos e tal, certo? O carro parou na linha do trem, automaticamente você já visualiza, né? Pela fé, né? Sai do meio, tarará, e você já sabe o que pode até acontecer. E o terceiro exemplo, todas as palavras tem, né, que caber nesta linha. Aí você já visualiza você já visualiza seu caderno, você já vê aquela linha ali, né? É isso aí, espaço, ok? Então ali a primeira, pensamento, né? Ali essa linha, não, na verdade ali é sobre um espaço, mas porém não é o mesmo que no terceiro, que é a do caderno, né? Ali já é um espaço físico, né? Tá bom? E sempre voltado para o contexto. Ok? Muito bem. Avançando ainda, nós vamos falar sobre esse contexto. Professora, mas eu não entendi ainda o que é contexto. Pela fé, vamos entender isso agora. Atenção, terceirão, vamos lá. Olha, aqui nós temos 2 imagens. Preste atenção aqui, ó. Um prédio sendo incendiado, ó, e tem aqui algum, vamos supor, tanque de guerra. E de repente alguém fala assim, fogo! Calma, Amadinha, deixa eu me esconder. Fogo no estúdio, pela fé. Deixa eu me esconder. Ah, não? Calma. Gente, só para prestar atenção no contexto. Primeiro, sim. Na primeira situação, aqui as chamas, né? Em um prédio, né? Tá pegando fogo. E quando eu falo fogo, é porque é para atear fogo, para bombardear, vamos dizer, tacar bomba, lançar bomba. Uma ação, né? Exatamente. Ah, tá certo. Então, agora ficou claro para você, estudante? Contexto nada mais, nada menos do que é a situação. Agora você ficou assim, né? Tenho certeza. Muito bem. Porque é a situação que vai te ajudar a entender, a ajudar a definir o exato significado da palavra. Ok? Muito bem. E assim, vamos mais um exemplo e agora, num contexto, vamos lá. Bem parecido comigo a situação que eu estou passando. Calma, já vai acabar. Como paciente, seja paciente. E literalmente nós vamos trazer para a vida real. Calma, Amadinha. Você como vai já fica boa, tá? Beleza. Bem. Mas olha, gente, tadinho do Quem gatinho. é que tá aflita aí, ó? O gatinho chega, tá se tremendo todo. Olha só, seja paciente. Ó, como paciente. Né? Como paciente, seja paciente. É de ter paciência mesmo. Certo. Muito bem. E aqui, ainda sobre o contexto, e aí você faz toda a sua interpretação, né? Aí vai te dar esse sentido quando você analisa num todo, certo? Covid-19. A decisão é sua, ser paciente ou ser paciente. Esse paciente do exemplo 1 é o mesmo do exemplo 2? É o mesmo sentido? Quer dizer a mesma coisa? Não, significado diferente. Na primeira, é para você ter calma, né? Cauteloso. E já na segunda, o que acontece aí? Quando você é paciente, é quando você está sendo que você está enfermo, né? Você fica doente. Ok, então ali a decisão é sua.
E aí você faz toda aquela interpretação. Mas o que quer dizer, né? O que o emissor aí quis com essa peça publicitária? Covid-19, a decisão é sua. Olha a conjunção aqui alternativa, ó. Duas opções, né? A decisão é sua. Ser paciente, esperar, ser cauteloso, né? Fazendo sua higienização, tendo os cuidados, continuando com os cuidados, né? Beleza. Ou ser paciente, né? Ser essa pessoa, ser cuidado patologicamente, né? Ter aí, Deus o livre, complicações na saúde, tá certo? Então, o contexto nos dá total apoio para termos essa compreensão, certo? Muito bem. Avançando, vamos lá. Agora chegou a vez dos parônimos. Eita, os dos contra, né? Oh, meu Deus, dos contrários. Vamos lá. Vocábulos que possuem sonografia parecidos, mas com sentido díspares. Olha, aqui no caso eu tenho flagrante, quer dizer, no ato, e fragrante, que tem cheiro. Olha, esse é um assunto seríssimo, porque se você escreve, né, dizendo aí sobre uma fragrância, né, e aí você troca e escreve flagrância, né, olha a complicação que dá, gente. Então, é muito importante ter esse estudo, compreender, tá? E ter o domínio aí da escrita desses termos, desses vocábulos, dessas palavras, tá certo? Então, vamos aqui, os parônimos, já sabe, som e a grafia parecidos, não é igual, parecidos, mas com sentido diferente, significados diferentes, ó. Aí temos aí eminente, precisa correr, eminente, excelente. Infringir, aplicar, infringir, violar. Ok. Um exemplo bem mais fácil assim, ó, na questão aí já tem aqui, ó, fez-me um cumprimento, né? Saudou a pessoa, cumprimento. A sala tem 3 metros de comprimento. Então aí, ó, parecidas na pronúncia, mas significado completamente diferente. Ok, porque a pessoa, você cumprimentar alguém, né? Então vejam que... É a questão da medida. É medida, ó, com C-O-M, é medida, né? Vamos colocar aqui, medida, metro, sei lá, alguma coisa assim, certo? E cumprimento... Saudação. Certo, muito bem. A letra C, vamos lá. A descrição é a qualidade de ser discreto. Ele fez-me a descrição de toda a viagem. A descrever, contar com detalhe o que foi dito. E a outra discreta é falar quase nada. Ok, então, ter essa descrição, né? Ser aí bem tranquilo, sem ser aparecido, né? Exato. Igual alguém, né? Você vai sempre grafar com DI, né? Discreto, discreto, né? Não quer dizer tímido, né? Quer ser discreto ali, certo? E descrição com o E, tá? Detalhe. É detalhar ali, certo? Como foi essa viagem, você vai contar que viu isso, que era alto, que era baixo, que tinha ponte. Mínimos detalhes. Nos seus mínimos detalhes. Muito bem. Ok, seguimos em frente. Agora vamos aí para o momento dos parônimos, mas com exemplos, né? Agora com imagem para te ajudar nessa compreensão. Palavra que se relaciona pelo sentido dentro de um conjunto. Estamos falando dos hipônimos. Ligando-se por afinidade ou por um ser parte do outro. Aqui eu tenho banana ou açaí, é hipônimo de fruta, porque açaí é fruta, banana é fruta. Ok, então o hipônimo, palavra que se relaciona, né, dentro aí de um conjunto. Então, o conjunto é frutas. Nós temos aqui, neste conjunto, que tipo de fruta? O açaí e a banana. E a banana. Pronto.
Ok? Ficou tranquilo assim para vocês? Beleza, vamos então agora às orações. Azul ou preto é hipônimo de cor. Alface ou couve é hipônimo de verdura. E aqui eu acredito que o nosso aluno com certeza pegou isso aqui tranquilo, certo? Exatamente. Avançando. É uma parte. Bem, e para a gente terminar esta aula, né, vamos ver mais este exemplo de hiperônimo. Vai grafando aí direitinho, tá? Os termos aí das classificações. Hiperônimo é quando os hipônimos de um conjunto são todos incluídos em termo de sentido que os abrange, né? Vamos lá, por exemplo. Legume é hiperônimo de batata. Ok. Fruta é hiperônimo de abacaxi. Doença é hiperônimo de catapora. Ok, tranquilo também, né? Beleza, então assim, dessa maneira, estamos terminando a nossa revisão geral, né, do nivelamento. Tranquilo? Então, a gente se vê lá nas atividades. Valeu! Até mais.